Olá pessoal, bom dia ou boa tarde. A gente já está na nossa segunda semana letiva, né? A primeira semana passada ela foi apenas de apresentação, de introdução. A gente terminou o ano passado muito saturado, distante um do outro, né? Então essa primeira semana não teve conteúdo. Nessa semana a gente está com um conteúdo mais introdutório, né? O sétimo ano é uma turma que saiu do ano passado muito, vamos dizer assim, muito prejudicada, porque o sexto ano ele é uma série que tem uma quantidade de conteúdos muito grande. E como a gente partiu para o ensino remoto e foi muito apressado, a gente começou até março, aí veio a pandemia, a gente retomou em agosto, né? Então de agosto para o final do ano a gente passou correndo pelo livro didático. Então isso prejudicou muito o sexto ano, porque o conteúdo do ano ele ficou muito saltado e mesmo o pouco que a gente pegou do conteúdo não deu tempo a gente discutir da forma que a gente discutiria ao longo do ano inteiro, se tivesse sido presencial, né? Então a gente vai começando o sétimo ano agora com todas essas questões por resolver. Não aprendemos muito bem o conteúdo do ano passado, mas já estamos no sétimo ano. Então a gente vai precisar ter atenção redobrada esse ano, porque tanto eu vou ter que dar o conteúdo do sétimo ano, quanto eu vou ter que ficar cobrando um pouco também aquilo que a gente deveria ter visto melhor e não deu para ver pelas questões, né? Ensino remoto, o tempo, a casa, sei que não foi fácil para ninguém. Então, nessa semana a gente está com um conteúdo muito mais introdutório, né? Sobre, inclusive uma parte desse conteúdo a gente já viu desde lá do início do sexto ano. Por que estudar história, né? Como é que se consegue compreender, estudar povos que já se passaram, que é através das fontes históricas. A gente está recuperando isso porque tanto como uma forma de começar mesmo passo a passo, introduzindo tudo, né, novamente, quanto uma forma de motivação, porque enquanto a gente não colocar na nossa mente do porquê a gente estudar história, a gente vai sempre ter essa disciplina como uma disciplina chata, enfadonha, só faço ler, só faço escrever, né? E afinal de contas, o porquê? Essa pergunta que a gente começa a fazer lá no sexto ano, acredito que a gente tenha perdido um pouco, né, dessa resposta no tempo, por nunca mais a gente ter conversado. Mas qual é a importância dessa disciplina? Ela tem que ter uma importância para a vida de cada um de vocês e para a nossa em conjunto. A importância dessa disciplina, pessoal, é a gente se compreender, a gente se entender como pessoa, compreender a nossa família, compreender a nossa comunidade, o nosso município, o país que a gente vive e o mundo que a gente vive. Por que a gente tem que compreender? Porque só compreendendo é que a gente consegue lutar, reivindicar os nossos direitos. Sem conhecer o mundo que a gente vive, a nossa realidade, a gente vai ser sempre aquela pessoa que alguém pode chegar para nós e dizer, é assim mesmo, sempre foi assim. Não se preocupe com isso não, porque isso daí nunca vai passar, né? E qual é o perigo disso? O perigo disso, quando a gente não sabe a nossa realidade, nem do mundo que a gente vive, a gente se acostuma com a violência, a gente se acostuma com o racismo, a gente se acostuma com a desigualdade social, alguns muito ricos, outros muito pobres. A gente vai se acostumar com tudo isso, né?
outros vão tomar nossos lugares nas filas, nas escolas, nas universidades, e a gente vai dizer o quê? Ah, é assim mesmo. Então a gente não pode ser uma pessoa que não pense criticamente, que a gente não pode ser uma pessoa que naturaliza as coisas. Ah, é assim mesmo. Qual é o nosso papel aqui da disciplina de história? É a gente ser uma pessoa, jovens, homens e mulheres, cidadãs, críticos. Uma pessoa crítica que saiba do seu direito, que saiba reivindicar, né? Que saiba a hora de falar, não, isso eu não aceito, isso daqui não está correto, não é justo, certo? Então é para isso que serve essa disciplina. Só avivar aqui. Pronto. Alguns elementos a gente já vem desde o ano passado, não é surpresa, né? Mas a gente eu gosto de ficar repetindo, né? Cada um dos anos a gente tem um período da humanidade para a gente estudar, né? Professor, só existem esses 4 períodos da humanidade? O livro só trata de 4, né? Ele pega toda a história da humanidade e divide em 4 momentos, certo? Claro que há outros períodos, claro que as coisas não são assim, essa ideia de evolução, né? Não é assim que funciona na história. Basta a gente ver o mundo que a gente vive hoje. Para uns, século XXI, mas outros têm um comportamento de pessoas lá de outros séculos passados. Então, só para a gente ver, né? Alguns vivem em cidades extremamente luxuosas, urbanas, outros, ao lado, né, vivem em condições de muita pobreza, muita miséria. Então, claro que há toda uma quantidade e uma diversidade, né, variedade de períodos. Mas o livro só trata desses 4. Então a gente fala, né, pegando o livro por base apenas desses 4. Antiguidade, que a gente estuda no 6º ano. No 7º ano a gente estuda a Idade Média. Lá no 8º a gente vai estudar a Modernidade. E por último, lá no 9º ano, a gente vai estudar a História Contemporânea. O que é História Contemporânea? É essa mais perto da gente, contemporânea, do nosso tempo. É a história que fez parte da vida dos avós de vocês, dos pais, da nossa, né? Esse momento atual que a gente está vivendo, certo? Mas aqui no 7º ano, a gente vai priorizar, destacar a Idade Média. Eu gosto sempre de colocar desde o início, pessoal, esses pontos, porque fica mais fácil. Se a gente sabe o que é que a gente vai fazer ao longo do ano, né? Fica mais fácil da gente ir juntando os pontos, aula após aula. Então, anotem no caderninho de vocês, tá bom? Esses pontos, e anotem aqui os objetivos do 7º ano. Qual vai ser nosso objetivo ao longo do 7º ano? Primeiro, compreender como a humanidade vivia em cada continente. Esse período que a gente vai estudar, Idade Média, o início desse período, uma das características dele, cada grupo da humanidade vivia de forma isolada, né, naquela região, naquele continente. Então, as civilizações da América viviam na América, não tinha conhecimento que existia outros povos pela humanidade, e nem que existia outros continentes. A mesma coisa os povos que habitavam a Europa. Não tinha a compreensão
que o mundo era muito maior, havia outros povos, civilizações e continentes. Então a gente vai ver como é que viviam, né, cada um desses povos, dessas regiões, nesses continentes. Um segundo momento, um segundo objetivo: compreender as transformações que levou a, aqui deveria ter humanidade, que levaram a humanidade a se relacionar entre si, compreender as transformações que levaram a humanidade a se relacionar entre si. Então, o que foi que fez? Que transformações fizeram a humanidade mudar sua forma de pensamento e passar a ter consciência que em outros lugares do mundo havia outros povos, outras culturas? O que foi que se transformou? Né? A gente vai ver essas transformações, certo? Ao longo de alguns capítulos, e a gente vai ver o que foi que levou a humanidade a, vamos dizer assim, se lançar em uma série de aventuras pelo mundo que fez com que a humanidade fosse tendo conhecimento dela mesma. Né? Os europeus viram que não existia só a Europa. A mesma coisa, os outros povos dos outros continentes passaram a conhecer, né, outros povos de outros lugares do mundo, e a humanidade passou a se relacionar entre si. Vamos pensar assim que foi um primeiro momento de globalização. Né? Essa palavra a gente pensa que ela é moderna, que só houve a globalização depois da internet, do avião, nada disso. Bem para trás já houveram outros tipos de globalização, ou seja, o globo, o planeta todo, a humanidade inteira se relacionando entre si. Né? A gente vai compreender que transformações levou a isso, e o outro grande objetivo, que é o terceiro, é compreender como se deu a colonização da América. Então, 3 grandes objetivos que vêm desde como a humanidade vivia, isolada em cada continente, que transformações levou a humanidade a se relacionar entre si e como se deu a colonização da América. Né? Esses 3 são os 3 objetivos do 7º ano. A gente vai passar ao longo do ano a gente vai passar por esses 3 objetivos aqui em sequência. Anotem no caderno de vocês, tá bom? A importância da história para a nossa vida, que é mais ou menos do que trata o guia de aprendizagem que vocês têm, né? Ele vem trazendo aquela discussão que a gente fez desde lá do 6º ano, né? O que é que a história estuda? As transformações e permanências. Como é que a história consegue saber de povos que já não mais existem? Né? Através das fontes históricas. O que são as fontes? É qualquer elemento, ferramenta deixada por um povo antigo, por alguém, que eu possa saber algo sobre aquela pessoa, sobre aquela cultura, aquele povo. Né? A gente viu e também tem no próprio guia. A gente pode ter uma fonte escrita, como um livro, símbolos, né, pintados ou em pedra, escritos, né, em paredes, templos, pirâmides. A gente pode ter um diário, também uma fonte escrita, um bilhete. Né? A gente pode ter fontes também materiais, um templo, né, utensílios, objetos, tipos de arma, se era feita de ferro ou de pau e pedra. Tudo isso ajuda a gente a compreender esses povos, a humanidade através do tempo, né? E também existem as fontes orais, que é a fonte falada. Pode ser um conto, uma música, uma narrativa,
ó, eu ouvi assim dos mais velhos e tal, né? Então a gente tem as fontes escritas, materiais e orais, né? Muito bem. Isso daqui que vai ser